tudo bom? Eu sou a Prof. Dani, hoje eu tô aqui para uma aula de português. Alunos do quinto ano, eu sei que vocês estão se preparando para as provas, né, do primeiro TRI. Então a nossa aula de hoje, ela é uma revisão bem importante, porque ela é uma revisão sobre o uso dos porquês. E vocês lembram como que a gente usa os porquês, a maneira correta que ele é colocado em cada frase? Então, hoje nós vamos relembrar isso aí. Vocês já sabem que nós temos 4 porquês. Porquê junto com acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e porquê separado sem acento. Vamos começar então com o porquê separado sem acento. E para que ele é usado? Bom, o porquê separado sem acento, ele é usado nas frases interrogativas. Ele é usado no início ou no meio dessas frases interrogativas. E também ele equivale a razão ou motivo, tá? E aí a prof vai dar um exemplo para vocês. Por que você não foi ao baile? Pergunta. Por que você não foi ao baile? No início da pergunta, eu uso o porquê separado sem acento. E como eu disse que ele equivale a motivo ou razão, quer dizer que nesta frase, depois do porquê, eu vou poder colocar motivo ou razão que a frase vai continuar no mesmo sentido. Aí vocês podem olhar aqui, por que motivo você não foi ao baile? Por que razão você não foi ao baile? Não perde o sentido. Então, este porquê separado, utilizado no início ou no meio das frases interrogativas. Vamos agora para o porquê junto sem acento. Já vimos o porquê separado sem acento, agora o porquê junto sem acento. Esse aí. Bom, o porquê junto sem acento, ele é usado nas respostas. Bem simples a explicação dele. Usado nas respostas. Ele equivale a pois, uma vez, já que. E aí a prof vai dar um exemplo para vocês. Júlia não foi à academia porque estava doente. Eu tenho a frase aqui. Júlia não foi à academia porque estava doente. Porque junto, sem acento, porque eu estou dando uma resposta. Júlia não foi à academia porque estava doente. E como eu disse que ele equivale a pois, uma vez que, já que, eu posso colocar nesta mesma frase, como vocês vão ver agora aqui. Júlia não foi à academia, já que estava doente. Eu posso substituir o porquê por uma dessas afirmações, pois, uma vez que, já que, e ele não vai perder o sentido. Então, porquê junto, sem acento, utilizado nas respostas. Vamos então para o nosso terceiro porquê. O terceiro porquê, ele é o porquê separado com acento. Este carinha aqui, porquê separado com acento. E aonde nós utilizamos este porquê? Bom, ele é utilizado no final da frase interrogativa. Vocês lembram que o porquê separado sem acento a gente usa no início ou no meio da frase interrogativa. Já o porquê separado com acento eu vou usar no final da frase interrogativa e também de algumas frases afirmativas. E aí, lembrando que ele é utilizado no final, a prof vai dar um exemplo. Eu já aprendi de tudo. Sabe por quê? Aí vê a frase aqui, ó. Eu já aprendi de tudo. Sabe por quê? Ele está no final da frase interrogativa, então é o porquê separado com acento que eu vou usar. Outro exemplo, não entendemos por quê. Aqui a frase. Não entendemos por quê. Vejam que não tem o, não tem artigo na frente. Então, não entendemos por quê. É uma frase afirmativa, mas como o porquê está no final desta frase, ele também é separado e com acento. E por último, a gente vai relembrar o porquê junto e com acento, que a gente não viu ainda aqui no vídeo. Bom, este porquê junto com acento, ele significa motivo ou razão. E aí, esse sim vem sempre acompanhado dos artigos o, um, dos pronomes algum e nenhum, de advérbios muitos, poucos e também de numerais, exemplo 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, a prof vai dar um exemplo aqui. Ó, não entendo o porquê dessa atitude. Vocês viram que tem um artigo o antes do porquê. Então, eu vou utilizar o porquê junto com acento, porque ele vem
anteriormente a ele eu tenho um artigo. Eu poderia ter um artigo, ou como a prof falou ali, um numeral, um advérbio, né? E outro exemplo também. Diga-me um porquê para não irmos à festa. Tem uma frase afirmativa aqui. Diga-me o porquê um porquê para não irmos à festa, como está a frase aqui. Vocês viram que antes do porquê eu tenho um numeral, um. Então, eu vou utilizar nesta frase o porquê junto com acento, porque antes dele eu tenho ali um numeral. Bom, então era isso hoje a nossa aula, essa revisão sobre o uso dos porquês, certo? Lembrando, porquê separado, sem acento, eu uso para pergunta, início e meio de pergunta. Porquê junto, sem acento, resposta. Porquê separado com acento, final da pergunta. E porquê junto com acento, quando ele vem acompanhado de artigo, de advérbio, de numeral, e ele significa razão ou motivo, certo? Se eu for substituir ali, ó, diga-me um porquê para não irmos à festa. Se eu substituir porquê por motivo, eu vou ter o mesmo sentido da frase. Diga-me um motivo para não irmos à festa, certo? Bons estudos para vocês. Prestem bastante atenção, principalmente nas dicas ali de português, na revisão do livro de vocês, para fazerem uma boa prova. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto, a importância da interpretação de texto, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!